Boa tarde, pessoal que está chegando aí agora. Obrigado pela paciência, pela compreensão. A gente teve um probleminha técnico aí, mas graças a Deus já está tudo resolvido. Bora começar esse evento incrível. Meu nome é Luciana Barros, eu sou coordenadora acadêmica do IQBio São José dos Campos. Estou super feliz de estar aqui com vocês e compartilhar esse momento de aprendizado aí, e compartilhar esse momento com tantos colegas, né, que vêm aí nessa jornada de tantos desafios, mas também de muito aprendizado. É com muito orgulho que eu apresento o Vinícius Nobre, que vai conversar com a gente aqui hoje. O Vinícius eu conheci há 1599 anos atrás, né, Vini? Foi o meu primeiro professor nessa carreira, foi quando eu comecei o meu caminho, minha trajetória aí, no ensino do inglês, e até hoje é quem muito me inspira e me desafia também. O Vini, para quem não conhece, é sócio fundador da Troika, ele trabalha com ensino de inglês desde 1995, já atuou como professor, formação de docentes, coordenador acadêmico, examinador internacional, gestor educacional, e tem um monte de coisa aqui na bio dele, mas eu vou ser breve para a gente não tomar muito mais tempo aí. Então, Vini, é com você agora. Obrigada mais uma vez pela honra e a generosidade de estar aqui com a gente hoje. Oi, Luciana, Lu, é importante falar para todo mundo que você tinha 12 anos e eu tinha 15, né, na época que a gente se conheceu, esses milhões de anos atrás. Estou muito feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite. Queria agradecer todo mundo por essa paciência e por nos acompanhar aí com esses problemas técnicos. Eu já estava aqui com a minha crise de ansiedade, assim, batendo alto. Eu queria convidar vocês a participarem bastante, né, desse momento, com perguntas, com comentários no chat, porque assim a gente consegue interagir mais, eu consigo ler um pouquinho a reação de vocês, e eu vou ficar muito feliz de ver, eu vejo alguns nomes muito familiares, vou ficar muito feliz de ver vocês participando e interagindo. O nosso bate-papo hoje, essa nossa conversa, vai girar um pouquinho em torno do cenário de desenvolvimento profissional e engajamento dos professores durante a crise, né? Só para deixar rapidinho aqui os meus contatos, se alguém depois tiver pergunta e quiser falar comigo, mandar uma mensagem pelo Instagram, por favor, fiquem à vontade. Vou ficar muito feliz. O que eu trago para vocês? Eu trago aqui um pouco das minhas reflexões através da Troika também, nesse período de isolamento social, desde o início da pandemia. A Troika tem atuado com diferentes instituições, principalmente no Brasil, mas não só no Brasil, e eu vou trazer um pouco do que a gente tem sentido, algumas questões que têm aparecido, desde colégios regulares a centros de idioma, em relação ao desenvolvimento profissional, né, do docente de ensino de inglês, e esse cenário atual, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu quero começar, para a gente correr atrás do tempo que a gente... não que a gente perdeu, mas que a gente investiu em corrigir questões técnicas, é reforçar a ideia que eu acredito que muitos de vocês já sabem, mas que, às vezes, num momento como esse, a gente esquece, que desenvolvimento profissional é diferente de treinamento, tá? Então, a gente tem falado bastante... Eu tenho ouvido bastante por aí que esse é um grande momento de desenvolvimento profissional. Isso não é necessariamente verdade. Primeira regra que a gente tem que entender é que pode ser um grande momento de treinamento, não necessariamente de desenvolvimento profissional. Desenvolvimento profissional, no conceito técnico, acadêmico, na literatura, é algo que é feito pelo indivíduo, para o indivíduo, e
não é necessariamente gerenciado por outros, enquanto que treinamento é aquilo que é gerenciado por outros. Então, a gente não tem como saber, neste momento, no meio da pandemia, no meio de um evento completamente atípico e anormal, se os indivíduos com quem a gente trabalha, ou até mesmo se a gente está se desenvolvendo de verdade. A gente pode propor uma série de treinamentos que não vão necessariamente chegar em desenvolvimento profissional. Assim como alguns profissionais podem estar encontrando um grande desenvolvimento profissional mesmo sem o treinamento. O que eu acho que é fundamental é a gente criar essa diferença, reforçar bastante a diferença desses conceitos, porque tem muitas instituições oferecendo treinamento e considerando isso como desenvolvimento profissional. Ou até mesmo profissionais, professores, que estão fazendo muitos treinamentos e achando que com isso estão se desenvolvendo profissionalmente. Desenvolvimento profissional genuíno só acontece quando a gente se apropria daquele conteúdo com vontade própria, para a utilização própria. Então, como a gente não tem referência, como a gente não pode falar, eu sempre brinco, né, aquela coisa assim, ai gente, aquela pandemia que a gente passou em 1983, lembra? Quando foi, a gente não tem essa referência, a gente não tem nada igual. Então, celebrar, como eu já vi em alguns contextos, celebrações de que agora os professores vão ficar super tecnológicos, é um pouco ingênuo e é um pouco precoce. Eu, em todas as conversas que eu tenho tido com professores, eu formei um grupo, inclusive, na verdade, 2 grupos. Eu trabalhei durante um mês com 2 grupos de professores. Tinha professores de todos os contextos que vocês podem imaginar. Tinha professor, inclusive, de fora do Brasil, tinha um professor do Uruguai, onde eu fiz um acompanhamento sobre como eles estavam se sentindo durante a pandemia e o desenvolvimento profissional deles. E a grande maioria falava, em todos os encontros, que eles não viam a hora de parar de usar tecnologia. Então, às vezes, como instituição, a gente pode ter esse grande desejo de que o professor agora vai ficar super tecnológico. Eu acho que a gente pode ter ganhos em relação à familiarização com ferramentas, ganhos relacionados a treinamento, então a gente aprende a usar determinadas coisas, mas se isso vai impactar a qualidade da entrega profissional, porque isso que é desenvolvimento profissional, né? Você ter uma entrega melhor. Isso ainda é altamente questionável, porque em muitos contextos, a tecnologia, por exemplo, está sendo utilizada meramente para remediar uma emergência, e não necessariamente como um recurso aspiracional que impacta o aprendizado de qualquer jeito, independente da pandemia. Então, se a gente quer olhar para esse momento, né, que a gente está vivendo, tão complexo, tão desafiador, e falar sobre desenvolvimento profissional, a pergunta que a gente tem que se fazer é: qual é a nossa estratégia? Desenvolvimento profissional demanda estratégia. Não tem nenhuma instituição que eu conheça, no mundo, eu arriscaria dizer, que entrou na pandemia no primeiro dia, com as primeiras ações, com uma estratégia, simplesmente porque uma estratégia é algo que leva tempo de você desenhar, né? E a gente foi pego de surpresa com medidas que a gente teve que implementar de uma maneira imediata e muitas vezes tendo que recorrer a treinamentos, né? Aquela coisa que alguém decide por você o que você tem que fazer, gerencia por você, administra pelo profissional. Se a gente para olhar este momento que estamos vivendo e a gente quer que as pessoas se desenvolvam genuinamente como profissionais, a gente precisa desenhar uma estratégia. E uma estratégia de desenvolvimento profissional, seja a sua própria estratégia ou a estratégia da instituição, ela precisa considerar médio e longo prazo. Ela precisa ser permeada por objetivos claros de onde a gente quer chegar, seja como um indivíduo. Aqui eu estou falando tanto para o profissional, o professor que quer desenhar a sua estratégia, como um coordenador, um diretor que quer desenhar a estratégia de desenvolvimento profissional da sua instituição. Eu preciso ter objetivos muito claros, onde que eu quero chegar, onde que eu quero que os profissionais cheguem, e quais são as iniciativas variadas de desenvolvimento profissional que serão implementadas em diferentes momentos, como elas se conversam, como que elas se dialogam, para que eu possa construir um planejamento que empodere os profissionais e que não apenas instrumentalize.
é fundamental que a gente entenda que instrumentalizar, ensinar a usar o Google Classroom, ensinar a usar o Zoom, ensinar a usar o Padlet, não corresponde a desenvolvimento profissional. Essa é uma visão extremamente simplista de desenvolvimento profissional. Deixa eu dar um oi para todo mundo, que eu acho que agora chegou todo mundo que precisava chegar. Já vi muita gente aqui que eu conheço. Dri, um beijo também, adoro falar aqui, te ouvir, muito bom. Então, o que eu preciso na minha estratégia levar em consideração para desenvolvimento profissional real, né? Aqui eu trago para vocês um pouco da minha experiência e um pouco da literatura de desenvolvimento profissional, que lista para a gente alguns itens que eu vou explorar mais profundamente, que precisam ser contemplados num projeto de desenvolvimento profissional. O primeiro deles é que desenvolvimento profissional, como é algo extremamente pessoal, e é algo que você que controla, né, teoricamente o indivíduo que controla, o indivíduo que é responsável, ele precisa contemplar mudança de atitude. A gente muitas vezes, e historicamente, aqui eu não estou fazendo uma crítica a nenhum indivíduo, é uma crítica ao desenho de formação de docentes. Historicamente, a gente sempre se preocupou em passar para professor tarefas, atividades e comportamentos específicos para que eles deem aula, tá? Isso é como os cursos de pedagogia, os próprios cursos de formação de Cambridge, historicamente eram desenhados, até mais ou menos os anos 90. Nos anos 90, a gente começou a entender que desenvolvimento profissional genuíno e uma eficiência maior na entrega da tua aprendizagem, do processo de ensino-aprendizagem, se baseia em questões atitudinais, se baseia em questões, por exemplo, relacionadas a crenças, ao processo cognitivo de escolhas e decisões, as resistências do professor, é muito atrelado à atitude. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente corre o risco de reproduzir um modelo muito antigo, que fica passando tarefas novas que o professor pode fazer, atividades de sala de aula, e como ele tem que se comportar. Isso é um modelo bastante ultrapassado e perigoso. Então, para desenvolvimento profissional real, a gente tem que traçar estratégias que mudem a atitude do profissional, a sua atitude em relação ao idioma, a sua atitude em relação aos alunos, a sua atitude em relação ao aprender. Não adianta passar para eles 5 atividades novas para fazer com Zoom. Isso não é desenvolvimento profissional. Falar que agora os professores se desenvolveram porque eles conhecem 10 aplicativos novos para Young Learners não é desenvolvimento profissional. Isso é instrumentalização. Desenvolvimento profissional pressupõe mudança de atitude e uma desestabilização consciente e proposital. Desenvolver-se é sair do lugar que você está e chegar num novo lugar. Este movimento, ele requer uma desestabilização saudável. Se o meu processo de crescimento profissional é super confortável e tranquilo, eu não estou saindo do meu lugar. Nós estamos, no momento, vivendo uma desestabilização obrigatória. Ninguém teve muita escolha, né? Tá todo mundo desestabilizado. Levanta a mão quem está super bem, né? Por favor, eu adoraria conversar com vocês para, né, entender como vocês estão conseguindo manter essa saúde mental linda e maravilhosa. Porque eu tô louco, tô mordendo o cotovelo, tô subindo pela parede, completamente desestabilizado. Só que não é uma desestabilização consciente e proposital. O que a gente precisa fazer para garantir que o desenvolvimento profissional aconteça? Que a gente consiga capitalizar em cima dessa desestabilização, uma desestabilização em relação às nossas crenças. Então, por exemplo, se eu consigo olhar para o processo de uso da internet, da tecnologia tal, e rever a minha atitude em relação a isso, e isso me desestabiliza, mas de uma maneira positiva, tudo, eu começo a ter mais consciência dessa desestabilização, faço isso propositalmente e tenho um ganho muito maior no meu desenvolvimento profissional. Uma estratégia de desenvolvimento profissional pressupõe quebra de resistência. Por quê, gente?
Vamos falar aqui muito abertamente entre amigos. Quantas vezes vocês foram num curso? Não precisa responder, tá? Ninguém precisa se expor, basta pensar assim quietinho. Quantas vezes vocês foram num curso, assistiram 15 horas de curso, sorriram, fizeram uma prova, passaram e pensaram, nossa, não acredito em nada disso, nossa, nunca vou usar isso, ai, que porcaria. Isso acontece o tempo inteiro. A gente pode simplesmente absorver aquela informação, né, em caráter imediato, mas se não mexe com a nossa atitude, se não nos desestabiliza, a nossa resistência nos impede de implementar aquilo. Consequentemente, a nossa resistência nos impede de crescer. Todo indivíduo tem algum tipo de resistência, tá, gente? Isso é fato. E no desenvolvimento profissional não é diferente. A nossa resistência pode ser logística, pode ser uma resistência de crenças, pode ser uma resistência de vontade mesmo, de atitude. Então, um desenho de estratégia profissional precisa antecipar quais são as resistências que vão ser encontradas no meio do caminho. Vou dar um exemplo super bobinho agora, mas que foi algo que, de novo, nesse grupo de professores com quem eu trabalhei durante um mês da pandemia, foram 16 professoras, por acaso eram todas mulheres, 16 professoras dos mais diversos contextos. Houve relatos de professoras que trabalhavam em instituições que estavam pedindo uma série de coisas e que a instituição estava super celebrando o desenvolvimento profissional, só que a professora, por exemplo, não tinha os recursos físicos mesmo, o computador, um espaço para trabalhar tranquilo, que permitisse que ela aproveitasse daquele treinamento que estava sendo dado, ou daquela ideia maravilhosa que a instituição tinha tido. Em nenhum momento isso foi considerado. Então, existe aí, nesse caso, uma resistência logística, que, se a gente quer que o profissional se desenvolva de verdade, a gente precisa, sim, se preocupar e pensar em como que eu posso diminuir essa resistência. Desenvolvimento profissional, diferentemente de treinamento, pressupõe construção de autonomia. O profissional tem que ter a liberdade de escolher, ele tem que ter a liberdade de criticar, de participar, e isso é muito raro da gente encontrar. Normalmente, os modelos que a gente encontra de tentativas de desenvolvimento profissional são super top-down. Alguém, um diretor, um coordenador, decide o que precisa ser feito e comunica para a equipe o que precisa ser feito e o que será feito, muitas vezes determinando o conteúdo, o tutor, tudo que vai acontecer. E prescrevendo passos, né, para que esse profissional se desenvolva. As chances de que o desenvolvimento real aconteçam são bem pequenas. Isso acaba se caracterizando muito como mais uma forma de treinamento. O desejo de aprendizagem precisa ser alimentado. Dentro de uma estratégia de desenvolvimento profissional, a gente não pode apenas contemplar o conhecimento novo, o tal do conteúdo, o famoso conteúdo. A gente precisa ter momentos e estratégias que façam com que o professor ou a gente tenha mais vontade de aprender. Se eu estou fazendo aquilo só por obrigação ou por necessidade, que é o que a gente está vivendo agora, e é isso que eu quero, essa tecla que eu quero bater muito, o que a gente está aprendendo é por necessidade. Isso não vai traduzir naturalmente, e pode ser que algumas pessoas se desenvolvam, mas não dá para a gente simplesmente acreditar que só porque a gente foi obrigado a aprender determinadas coisas, que a gente vai desenvolver essas habilidades, essas competências. A gente pode jogar tudo fora quando isso acabar. O desenvolvimento profissional real, ele vem de um desejo de aprender. É como o profissional vai se relacionar com todas as intervenções e necessidades que estão aparecendo neste momento. E para isso a gente precisa ter uma estratégia de suporte, uma estratégia de comunicação, uma estratégia de avaliação, né, avaliação da eficácia das iniciativas que estão sendo utilizadas e um espaço, obviamente, de autonomia. Desenvolvimento profissional pressupõe um maior autoconhecimento. Quanto mais o profissional se conhece, mais ele consegue se desenvolver e, inclusive, identificar o que ele precisa aprender, com maior autonomia, extremamente ligado. E uma coisa que eu sinto muita falta é um suporte emocional.
a gente só se desenvolve se a gente está bem da cabeça, bem das ideias. Essa coisa de que a flor nasce no deserto, não sei o que, tá muito bonito, mas em termos práticos não adianta, não mata alguém de fome e fala, vai lá se desenvolver, né? A gente tem que estar com, você super retrô agora, pirâmide de Maslow total, a gente tem que estar com as nossas necessidades básicas muito bem atendidas para a gente começar a olhar para os degraus acima. Então, se eu tô com medo, se eu tô inseguro, se eu tô sem recursos, eu vou fazer o treinamento, eu posso aprender a usar a ferramenta, mas dificilmente eu vou me apropriar disso como desenvolvimento. Então, dentro dessa nossa estratégia, a gente precisa contemplar, a gente precisa desenhar momentos e iniciativas que ofereçam um suporte emocional ou para a nossa equipe ou para a gente mesmo, né? Se a gente está falando do nosso desenvolvimento profissional. Então, só para retomar aquilo que eu falei, a essência, né, do que eu quero trazer para vocês a diferença entre desenvolvimento profissional e treinamento, é que a gente não pode limitar atividades e comportamentos como desenvolvimento profissional. A gente precisa focar em processos cognitivos, crenças e empoderamento em tomada de decisão. Esse contraste é algo que historicamente não era feito. E ainda, gente, assim, eu não sei vocês, mas na minha experiência eu ainda vejo muito workshop, muito curso focado em atividade. Faz essa atividade, olha essa ferramenta. Aí que nessa hora você tem que fazer assim. Você deixa o aluno falar, você ouve, você tem esses comportamentos e isso robotiza a prática. Isso emburrece o docente. Se a gente quer que exista um crescimento genuíno do profissional, a gente precisa começar a desenhar iniciativas de desenvolvimento profissional que trabalhem o processo cognitivo, as crenças em relação à língua, aprendizagem de idiomas, relacionamento com o aluno, papel do professor, papel do aluno e o processo de tomada de decisão acima de tudo. Então, aqui, quem já me ouviu já deve ter visto isso por aí, porque eu gosto de pensar que eu sou consistente, não que eu seja um disco arranhado, mas é que esse negócio é bom. Não sei se vocês conhecem o Casa Framework. Alguém conhece? Gente, se vocês conhecerem, dá um oizinho no chat. Eu vi que o Gilmar levantou Social Emotional Learning. Bruno Albuquerque conhece. Que bom, Bruno, que você conhece. Fico muito feliz que você conhece. Então, o Casa Framework, gente, ele é desenhado, né, originalmente pelo Donald Freeman, e ele reforça Samara também. Então, Samara, Bruno, se eu falar bobagem, vocês me corrijam, por favor. O Casa Framework, ele sistematiza isso tudo que a gente está conversando até agora, tá? E neste momento em que a gente está passando por uma pandemia, por uma grande crise, é muito natural, gente, a coisa mais comum que existe, a gente meio que regredir nas nossas crenças. E qual que é esse modelo mais antigo? É a gente focar ali na ponta do iceberg, né? A analogia do iceberg super usada, onde a gente tem aquela pontinha pequenininha, que é o que a gente vê, que é de fácil acesso, mas que representa muito pouco, e a base do iceberg que está lá no fundo, que é de difícil acesso, muitas vezes é desconhecido, mas que é significativamente maior. Nesse caso de desenvolvimento profissional, Donald Freeman pega 4 dimensões do modelo que ele propõe para desenvolvimento profissional, que é knowledge, attitude, skills and awareness. Eu vou falar um pouquinho de cada uma. Ele pega essas 4 dimensões e distribui dessa maneira no iceberg. Ele coloca knowledge and skills acima do nível da água. Ou seja, o conhecimento e as habilidades são aquilo que a gente vê, e é isso que a gente normalmente tende a trabalhar. A gente acha que se desenvolver profissionalmente é acumular conhecimento e desenvolver novas habilidades. Quando, na verdade, Donald Freeman fala, e eu concordo e repito, a grande parte do desenvolvimento profissional, a base de tudo, é trabalhar atitude
e awareness. Awareness é sempre essa palavra difícil de traduzir, né? Porque eu acho que não é um autoconhecimento, porque também é o conhecimento do seu redor, é essa coisa da noção, é ter noção, né? Então, o que eu deixo aqui de desafio para vocês, para todo mundo que trabalha com equipes, que eu conheço algumas pessoas aqui, eu sei que vocês têm equipes e tudo, o quanto que a estratégia de desenvolvimento profissional desenhada e implementada no momento de pandemia, que muito provavelmente foi feita com mais velocidade do que vocês gostariam, né? Precisou correr, porque a gente não fez com o tempo que a gente gostaria, o quanto que ela formalmente contempla atitude e awareness como o desenvolvimento e o crescimento das suas equipes. E o quanto que ela tem privilegiado apenas novos saberes e novas habilidades. Né? Na minha experiência, é muito presente, é muito frequente, principalmente nesse momento, ver iniciativas que estão ali no conhecimento e nas habilidades. E aqui eu compartilho com vocês um artigo do Padua Dixwit, em que eles falam dessa questão de desenvolvimento profissional mesmo. A perspectiva mais limitada considera desenvolvimento profissional um processo de aquisição de determinadas habilidades e conhecimentos para lidar com novos requerimentos. E isso é uma perspectiva limitada. O que eu acho que é importante? A gente ampliar a nossa visão. E a visão mais ampla, ela considera desenvolvimento profissional um processo mais profundo. Olha lá o iceberg, né? A gente entrar mesmo lá no fundo do oceano, que tem que ser algo mais amplo, algo de longo prazo, no qual os profissionais aprimoram não apenas conhecimento e habilidades, mas um processo de raciocínio crítico, compreensão e maturidade. Eles crescem não só como profissionais, mas como seres humanos. O seu desenvolvimento não é limitado aos papéis que exercem no trabalho, mas se estende a novos papéis e novas responsabilidades que transcendem o trabalho. Esse é o objetivo maior, né, na minha concepção, e segundo outros autores também, de se desenvolver profissionalmente. E, ironicamente, na educação, a gente tem um histórico e muitos exemplos, na verdade, de um foco bastante simplista, né? Essa perspectiva limitada que eles falam, né? Que acaba focando muito em trazer novas habilidades e novos conhecimentos, e a gente tende a ficar satisfeito com isso, o que é muito irônico, né, na educação. E num período como o que a gente está vivendo, isso é mais importante ainda. Então, o que é de conhecimento que a gente precisa focar, que eu acho que é importante a gente olhar? Bom, tem o conhecimento da própria língua inglesa, aí você fala, Vini, mas no meio da pandemia, se a gente está falando de desenvolvimento profissional, a gente tem que olhar para tudo que o profissional pode desenvolver. E o conhecimento da língua inglesa certamente é uma área que não pode ser ignorada. Métodos, abordagens, pedagogias, e aqui a gente tem com mais clareza, principalmente agora, depois que a pandemia já veio, a crise já bateu na gente, já deu uma surra na gente, a gente já sabe quais são as pedagogias que funcionam melhor, né? A gente já sabe qual que é o conhecimento técnico que a gente precisa ter um pouquinho mais, a gente ainda apanha um pouquinho, mas continua aprendendo. A gente precisa conhecer os nossos alunos, e aqui, gente, eu deixo só uma pequena provocação. O quanto que a gente consegue, nesse contexto, conhecer os alunos. Professores que começaram as suas turmas, ou tiveram 2 aulas, já tiveram que migrar para online, turmas um pouco maiores, tudo, o quanto que é possível a gente genuinamente conhecer, né? E sendo muito empático e muito pragmático, né? Assim, numa aula, você ajoelha, você fala com o aluno chega mais cedo, conversa com você, na hora que você termina a aula, vem alguém também falar com você, você encontra no corredor. Então, esse conhecer o aluno hoje está bastante difícil. E como que a gente pode desenvolver estratégias, né, desenvolver esse conhecimento para que o nosso lado profissional atinja aí esse objetivo?
A gente precisa conhecer as instituições de ensino, né, onde a gente trabalha, para onde a gente trabalha, então quais são as crenças que permeiam. Esse é um diálogo que precisa ser muito transparente, então, olha, aqui a gente acredita nisso, 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 então eu, como profissional, preciso conhecer isso bem, e cada vez mais, e eu preciso conhecer, logicamente, os recursos que eu tenho, principalmente os recursos técnicos, e nesse momento isso é, assim, super importante. Habilidades, tem todas as habilidades que a gente conhece, né, tradicionais de um professor. Então, habilidades técnicas, interpessoais, organizacionais, gerenciais, as habilidades de um bom profissional, mas também as habilidades de sala de aula. Né? Então, desde como corrigir um aluno, algo super técnico, como a habilidade de como você organiza os seus horários, organiza a sua agenda. Isso faz parte, sim, de um desenvolvimento profissional holístico. Né? Então, a gente desenhar na nossa estratégia de desenvolvimento profissional como que essas áreas vão ser contempladas, essas duas dimensões, conhecimento e habilidade, é muito importante. Porém, eu já aviso, é a parte mais fácil. Né? Eu posso dar um curso de habilidades organizacionais. Organize a sua vida. Legal. Isso garante desenvolvimento profissional? O cara que faz o curso de 30 horas sobre como organizar a sua agenda, todos eles vão sair organizando a agenda? Bonitinho? Provavelmente não. Né? A gente sabe disso. Tem uns que vão sair com a agenda maravilhosa, organizando, desenvolver a habilidade de gestão de tempo lindamente, e alguns vão sair pior do que entraram. Por quê? Porque para o desenvolvimento profissional acontecer de verdade, a gente tem que olhar para aquelas outras duas dimensões. E aqui é o universo bem desafiador, né? Olhar para lá para o fundo do iceberg, né? E sair dessa zona de conforto, que é o pico do iceberg pequenininho, mas é o que a gente consegue dominar. Existe, inclusive, um dizer que eu gosto muito, uma máxima, que fala que as pessoas são contratadas pelo seu conhecimento e habilidades, mas são demitidas ou promovidas pelas suas atitudes e o seu nível de awareness. Então, se a gente quer que as pessoas se desenvolvam genuinamente, não adianta só dar conhecimento e habilidade. A gente tem que ajudá-las a desenvolver atitude e awareness. A atitude, ela é assim, essa é uma definição muito próxima da que Donald Freeman usa, é o seu posicionamento em relação aos seus alunos, seus estudantes, seus colegas de profissão, a atividade de ensinar e aprender, a instituição pela qual você trabalha e o mundo. Aí, né, você pode estar pensando, nossa, Vini, mas que complexo, como que se eu sou um coordenador, diretor, como que eu posso fazer com que o profissional reveja o seu posicionamento em relação a essas coisas? Não é simples, gente. Se fosse simples, estaria, né, fazer gestão seria maravilhoso, assim, e não é. Ainda mais gestão de pessoas, né, é super desafiador. Não é simples e exige uma estratégia. Não é só através de curso. Acho que um dos pontos principais que eu quero compartilhar com vocês hoje é a gente precisa, quando a gente fala de desenvolvimento profissional, a gente precisa parar de simplificar desenvolvimento profissional com um curso. Ah, vou dar desenvolvimento profissional. Oferece um curso, outro curso, outro curso. Se estes cursos não estão dentro de uma estratégia que contempla e pressupõe outras iniciativas, como grupo focal, action research, né, pesquisa exploratória, suporte individual, mentoria, observação, feedback. Se os cursos eles vêm como o que eu chamo de soluço, né, assim, tipo, outro curso, outro curso, e eles não se conversam, eles não são construídos dentro dessa teia que tem outros momentos, tudo, é muito difícil a gente conseguir promover isso, né? Então, é papel do gestor, é papel do coordenador e é o nosso papel, se a gente é responsável pelo nosso desenvolvimento profissional, a gente se confrontar sempre com a nossa atitude e o que a gente espera em relação aos nossos estudantes, colegas, o ato de ensinar e aprender, a instituição e o mundo. Mas aí chega, eu acho que o desesperador de tudo, awareness, né? Porque noção é aquela coisa, né, gente? Quem não tem noção
dificilmente vai ter a noção de que não tem noção da falta de noção da noção que ele não tem, né? Então, eu não conheço ninguém que fala assim, o meu problema é que eu não tenho noção. Não, quanto mais sem noção a pessoa mais ela fala assim, ai, nossa, ninguém me entende. Todo mundo fala que eu sei lá, todo mundo fala que eu falo muito alto, mas querida, você fala alto pra dedéu. Todo mundo fala porque você fala. Mas eu não acho. E essa pessoa é a mais difícil de desenvolver a tal da noção, a tal da awareness. Eu acho que a awareness é o pilar de tudo, porque se você tem um bom nível de autoconhecimento, você começa a olhar para a sua atitude, você vai atrás do feedback para saber como as pessoas enxergam a sua atitude e criar um ambiente, né, em que as pessoas tenham oportunidade de se autoconhecer e desenvolver essa percepção, né, é fundamental e é muito difícil. Muito difícil, né? Samara levantou, nem todo mundo está pronto ou aberto para isso. E isso é o que muitas vezes dificulta o papel, né, de quem está desenhando iniciativas de desenvolvimento profissional. A Raquel mencionou que o despertar é pessoal, mas pode sim ser impulsionado pela gestão. Excelente ponto. A gestão tem esse papel de criar oportunidades e caminhos para que esse despertar, né, essa aumento dessa percepção aconteça, né? Adoro, Gilmar, exatamente, a síndrome da Gabriela. Nasci assim, cresci assim, sou assim, né? Ninguém me muda, o mundo que tem que me entender. Gente, um dos maiores desfavores que uma geração inteira aí de pais fez, um desserviço para a população, foi virar para os filhos e falar, meu filho, você é especial, não importa o que os outros falem. Gente, óbvio que importa. Você só consegue as coisas na vida porque as pessoas têm alguma opinião de você. Eles te acham eficiente, eles te acham simpático. Agora, fazer as coisas para agradar os outros é uma outra coisa. Agora, ignorar o que o mundo inteiro está te falando, isso se chama delírio, né? Então, assim, não dá para a gente ignorar. A gente tem que buscar o que as pessoas estão... como as pessoas nos percebem, a gente precisa pesquisar de uma maneira, tentar, né, criar uma metodologia, uma maneira sistematizada, pesquisar como que os outros percebem o nosso trabalho e fazer essa separação, né, do indivíduo para o trabalho, para ir aumentando o nosso grau de autoconhecimento, né? Então, o Davi pergunta, como criar essa ponte e ajudar os nossos pares a alcançar essa awareness? Excelente pergunta, Davi, é muito complexo. Eu acredito, tem diferentes iniciativas, mas eu acredito que é muito importante a gente avaliar a cultura. E uma das coisas, aqui eu vou falar com bastante dureza, porque o bom, né, de estar falando assim para um monte de gente diferente é que você pode falar, né? Eu vou falar. Gente, normalmente, se a equipe não tem awareness, é porque o líder também não tem, tá? É meio que fato isso. A equipe é reflexo do líder. Então, eu já trabalhei com formação de gestores educacionais em vários contextos, e inúmeras vezes, quando eu sugiro para o líder, pede feedback para a sua equipe, do seu trabalho, a resposta é, não, credo, não, mas eu sei o que eles acham, eles me adoram, imagina, todo mundo me adora, me chamam para almoçar, nossa, me dão até presente no meu aniversário. Então, essa necessidade de criar canais de comunicação para um feedback 360 graus, onde todo mundo se ouve, se respeita, é o início de criar essa ponte, Davi, para que essa awareness comece a ser construída. É um processo colaborativo e é muito relacionado à cultura do ambiente. Tem um impacto na cultura, né? Então, quais são perguntas, por exemplo, que a gente pode trazer para a nossa prática? Então, quando está observando o professor, quando trabalha no dia a dia com o professor, essas são algumas perguntas que a gente pode jogar do nada e que ajudam a aumentar a awareness. Por exemplo, que tipo de profissional que você é? E atenção que
né? Se eu perguntar isso para vocês, provavelmente alguém vai falar assim, que eu falaria, nossa, que pergunta profunda, ai, que difícil, ótimo, estamos trabalhando awareness, porque se a pergunta é fácil e a resposta vem assim, eu não tô ajudando a trabalhar né, esse autoconhecimento, eu não estou me aprofundando. Então, como assim, que tipo de profissional que eu sou? Não sei, me fala, qual é o tipo de profissional que você é? E que tipo de profissional que você deseja ser? Né? Vamos achar aí quais são esses gaps entre o que você é hoje e o que você almeja ser. Qual é o seu propósito profissional? Por que você está nessa profissão? Por que você levanta de manhã? O que faz seu coração bater mais rápido? Qual é o legado que você quer construir? Como você quer ser lembrado? Quando você se aposentar, você quer que as pessoas falem o quê? Ah, esse daqui ganhou muito dinheiro? E, gente, não tem errado, não tem certo. Tem aquelas pessoas que a gente quer que trabalhem com a gente, aquelas pessoas que a gente não quer que trabalhem com a gente. Então, se o legado que eu quero construir é para mim o importante é ser rico. Eu quero, assim, quando eu terminar minha carreira, eu quero falar. Primeiro, tem que mudar de profissão. A gente tem que avisar a pessoa que ela não está na profissão certa, porque ela vai ser infeliz. Não adianta. E aí, talvez a gente até descubra o motivo da infelicidade da pessoa e ela não saiba disso. Então, olha, realmente não vai dar. Aqui não vai dar, né? Você pode ganhar muito dinheiro trabalhando com inglês de outra forma, mas, assim, com ensino direto, com educação, não vai ser. Então, o importante da awareness é isso, né? Não pode ter julgamento de valor, não tem certo, não tem errado, tem o autoconhecimento e essa maior percepção. Quais são meus objetivos? Quais são minhas prioridades? Né? Porque às vezes as pessoas acham que elas têm uma prioridade, mas na prática elas têm outra, né? Elas demonstram outra. Quais são minhas habilidades mais fortes? E o que eu preciso desenvolver de competência? Mas essa pergunta que é difícil, desconfortável, porém fundamental para desenvolver awareness, como eu sou percebido pela minha comunidade? Isso eu acho que a gente não pode ignorar jamais. Né? É desconfortável, é difícil, mas é muito melhor do que viver no escuro. Tem um psicólogo chamado Sean Archer, ele escreveu o livro The Happiness Advantage. Eu não sei se em português o título é a tradução literal, né? A vantagem da felicidade. E ele tem uma das citações, assim, mais interessante. Tem duas citações que eu gosto de dar em relação ao awareness. Uma é dele e a outra é do livro Think Fast, Think Slow. Né? O Sean Archer, ele fala assim, que saber alguma coisa, ter o conhecimento de alguma coisa, não implica numa mudança necessária. Então, eu saber que eu falo muito alto, vou voltar nesse exemplo, né? Não implica que eu vou falar baixo amanhã. Então, awareness é só o primeiro passo. Então, tem todo um processo, isso que faz parte da estratégia. O que eu faço quando eu descubro alguma coisa, né? E o segundo, que é do Think Fast, Think Slow, do Kahneman, Daniel Kahneman, se um dia eu for tatuar uma frase no meu corpo, vai ser essa. Ele fala assim que nós, normalmente, muitas vezes, somos cegos, mas também somos cegos à nossa cegueira. Então, a gente gosta de ser cego. A verdade é essa. Eu crio a imagem que todo mundo gosta de mim. Eu não quero saber que não gostam de mim. Eu crio a imagem que eu sou um chefe super legal. Eu não quero saber que tem gente que não gosta de mim. Como professor, mesma coisa. Eu crio a imagem que todos os meus alunos que são legais gostam de mim. Os que não gostam de mim é porque eles não são legais. Então, transformar numa conversa saudável, numa conversa construtiva, essa percepção da comunidade é algo muito importante. A Stephanie menciona, quando quem está na coordenação em curso de idiomas, por exemplo, responsável por ajudar seus pares nesse processo de awareness, não tem essa awareness de suas próprias atitudes em sala de aula, o que fazer? Nossa, Stephanie, é difícil, porque temos que começar fazendo perguntas, né? Porque se a pessoa que está responsável por desenvolver a awareness dos outros não tem a sua própria awareness, isso passa a ser prioridade enorme. Então, eu acho que é através de muita conversa, e isso, gente, por que eu estou tocando muito na questão de atitude e awareness? Porque eu acho que na pandemia a gente perdeu, tá? Eu acho que na pandemia a gente surtou, a gente não, aqui nós,
esse grupo? A gente como sociedade, principalmente educacional. A gente surtou, porque teve que surtar, corre na ferramenta, pega o Zoom, assina não sei o quê, usa Padlet, dá treinamento de como gravar vídeo, e a gente... Muitas das interações que a gente tinha presencialmente, que eram espontâneas, foram perdidas. E nessas interações, muito desenvolvimento profissional acontecia. E aí a gente limitou o desenvolvimento profissional a um bando de curso, um bando de treinamento. Então, Stephanie, como que você desenvolve esse awareness? Com muita conversa. Tem que conversar, tem que estar presente, tem que fazer essas perguntas difíceis, né? Raquel menciona que na Quibel escolhemos um livro sobre educação sistêmica, iniciamos formando um grupo de leitura, depois fizemos grupos de leitura com a inclusão de dinâmicas de grupo, muito legal. Isabela menciona que brasileiros, no geral, têm bastante dificuldade em dar feedback, sem dúvida, Bela, e em receber também. Eu fiz 2 formações importantes na minha vida na Inglaterra, né? Eu fiz o meu Delta e meu mestrado. Gente, é muito engraçado, assim, a diferença cultural em dar e receber feedback. Eu não sei se vocês já tiveram também essa experiência, né, com outras culturas num processo delicado, assim, de desenvolvimento profissional. Mas o brasileiro é muito mais sensível. A separação do indivíduo para o profissional é algo que para a gente é complicado. Eu me sinto atacado pessoalmente se você critica a minha aula, né? É uma ofensa pessoal. Você não gosta de mim? Não, você só esqueceu de corrigir a pronúncia do aluno. Calma. Mas é algo que vem do awareness, né? Tá ali ligado ao awareness. Você percebe que você está confundindo as coisas. Como que a gente pode trabalhar isso? E o desenvolvimento profissional só vai acontecer se a gente tiver esse cuidado, tiver essa conversa, né? A Isabela mencionou aqui, né, Davi, multinacionais, avaliações de são super comuns e recorrentes, já um certo atrito. Exato, Davi, elas são mais comuns. É muito louco isso, pensar que no mundo corporativo existe uma tendência maior a buscar esse awareness, enquanto que na educação ele é mais desconfortável, né? E sim, demanda muita maturidade. Eu não recomendo, né, se vocês forem fazer feedback 360 graus formal, porque a gente pode trabalhar na informalidade, né, conversando, gerando oportunidades de troca, tudo isso. Mas se forem instituir feedback formal de 360 graus, eu não recomendo que faça isso logo de cara, porque exige muita maturidade. Acredito muito, cegos e surdos, concordo, Lúcia, tá tudo junto ali, né? A Márcia mencionou o livro, surto coletivo, diferente, receber feedback é bem difícil, Vânia, concordo super, Isabela com ingleses, é diferente, né? Regiane deu um exemplo bem legal, Regiane, pedir para não desenhar o professor, muito bom. Cultura de feedback é um processo de mudança. Perfeito. Gente, muito, muito bom. Então, quando a gente fala de desenvolvimento profissional para EAD, eu fiz todo esse preâmbulo, porque eu acho que, na verdade, esse preâmbulo é o mais importante, né? Assim, quando a gente fala de desenvolvimento profissional, a gente tem que olhar primeiro para desenvolvimento profissional. O contexto, ele é secundário. E, no momento, por causa da emergência que a gente teve que viver, o contexto passou a ser primordial, né? Dar feedback é uma habilidade que requer desenvolvimento, sem dúvida. E receber também, né? Tem muita gente que fala, a gente tem muito curso, muito treinamento para dar feedback, mas a gente também precisa ajudar as pessoas a receber. E isso é parte do pacote de awareness, né? Dar e receber o feedback como desafio. Então, vamos falar um pouquinho desse universo EAD, já que a gente estabeleceu o que é desenvolvimento profissional. Porque se eu só começasse a falar, gente, é porque desenvolvimento para o EAD a gente precisa fazer isso, eu ia correr o risco de só reforçar a ideia de que é tudo conhecimento e atividade e habilidade, né? Então, o primeiro passo é a gente lembrar que EAD, né, a educação à distância é diferente de aula online. Eu quero que meu professor aprenda a dar aula online, ou eu quero que o meu professor se desenvolva para fazer educação à distância? Isso é estratégia, né? Aula online é diferente de educação à distância. Dois conceitos distintos.
Então, se eu quero que o meu professor se desenvolva profissionalmente para dar uma aula online, eu vou ter que traçar uma estratégia que contempla conhecimento, habilidade, atitude e awareness para a aula online. Se eu abracei educação à distância, então a minha estratégia tem que contemplar conhecimentos, habilidades, atitudes e awareness de educação à distância, né? Então, o que é EAD? EAD e aqui, se eu estiver chovendo no molhado, vocês me sinalizam e eu dou uma acelerada. EAD é o planejamento a longo prazo, é um desenho de curso diferenciado e é a definição de um modelo. Gente, EAD, lembra daquelas cartas? Como é que chamava aquele negócio que você aprendia pelo correio? Que você recebia, tinha um nome, era tão um clássico, né, do passado. Mas quando você aprendia à distância, isso era EAD, gente. A tecnologia é o meio, tá? Instituto Universal Brasileiro, Wesley. Isso mesmo, exato. Olha, gente, todo mundo lembra. É um clássico, né? Mas é um exemplo de EAD, tá, gente? A gente fala de EAD e todo mundo pressupõe tecnologia. Ensino à distância, né? Instituto Universal Brasileiro estava lá, dando educação à distância. Telecurso também, Gilmar, exatamente. É uma tentativa de educação à distância. Então, é um compromisso de longo prazo, você tem um desenho do curso que é feito para aquela mídia especialmente, né, que não é só necessariamente a aula em si, tem todo um pacote que vem junto, e você define esse modelo, que pode ser correspondência, pode ser televisão aberta, pode ser tecnologia. Então, qual que é um dos grandes problemas que a gente enfrentou? A gente tinha um curso presencial, né, em muitos contextos, que teve que ser dado à distância. Gente, desculpa frustrar, né, alguns de vocês, mas o que foi feito não foi escrever um novo EAD, foi pegar o curso presencial e fazer a aula online, né, com emergencial, como é que é? Ensino, outro dia mesmo, eu estava ensinando sobre educação remota emergencial. Que é o termo que é educação remota emergencial em muitos casos. Então, não dá para a gente falar assim, a gente criou um EAD. Pode ser que tenha criado, gente, não estou falando que não criou. Pode ser que tenha criado. Mas para quem pegou o modelo presencial e adaptou para outra mídia, a gente muito provavelmente começou a dar aulas online, tá? Então, a aula online, ela não é necessariamente um modelo de entrega, ela pode guardar semelhanças com o evento presencial, e aqui, gente, as nossas aulas online, vai para o breakout room, vai para não sei o quê, é uma imitação do modelo presencial, né? E pode ser one-off, você pode ter uma aula aqui, uma aula ali e tal, ela não tem todo um desenho por trás. Então, quando eu falo de desenvolvimento profissional, o que eu quero que meu professor desenvolva de competências, conhecimentos, atitudes e awareness para que ele entregue aquilo que é importante. Eu quero que ele entenda de educação à distância ou uma boa aula online. Não sei. A aula online não é educação à distância. Tá? Isso a gente precisa entender. Por quê? Porque às vezes a nossa expectativa é que o professor entenda tudo de educação à distância, mas ele tem que dar uma boa aula online. É isso que ele tem que fazer. Ou vice-versa, né? Eu estou ensinando o professor a dar uma boa aula online e o curso é um curso de educação à distância que o professor não está se desenvolvendo para se preparar para dar. Em qualquer caso, o que o professor precisa desenvolver é conhecimento pedagógico, não conhecimento tecnológico, tá, gente? A pedagogia tem que liderar a tecnologia. Não adianta, isso daqui eu falo assim, sistematicamente. Não adianta dar 30 horas de curso do YouTube Classroom, não vou mencionar para não criar problemas e desconfortos, nenhuma marca específica, uma marca imaginária, o Google Classroom, se eu não entendo a pedagogia por trás disso. Então, eu aprendo a funcionalidade, eu aprendo a baixar, a fazer upload, a corrigir o aluno, a botar não sei o quê, pipipipopopó, mas pedagogicamente eu não me desenvolvi. Então,
todas as limitações que eu tinha antes pedagógicas, elas vão simplesmente ser traduzidas para uma nova mídia e muitas vezes eu vou ter mais dificuldade ainda de me desenvolver, porque a mídia é completamente nova. Então, faz sentido isso, gente, para vocês, que eu estou falando? Então, muito do que a gente tem visto hoje, e agora, já que a gente estabeleceu que isso vai ser um pouquinho mais longo do que as 2 semanas que a gente achava que ia ser lá no começo, é importante a gente pensar qual é a formação, qual que é o desenvolvimento profissional pedagógico que eu estou tendo, que eu estou oferecendo diante dessas tecnologias que surgiram? Ou será que eu estou só oferecendo um treinamento técnico, né? Desenvolvimento profissional tem estratégia, treinamento técnico não precisa. Então, algumas dicas do que a gente pode fazer. Primeiro, estabelecer métricas. Métricas para quê? Para avaliar o resultado do curso que foi dado, da iniciativa que foi dada. Qual que é o indicador de performance que está sendo utilizado para saber se isso funcionou? Ah, como assim, Vini? Simples. Fui lá, dei 30 horas de curso do Google Classroom. Beleza. Como que eu sei se essas horas funcionaram ou não? Aí eu não tenho a resposta, porque isso vai depender do seu contexto, dos seus objetivos, tudo isso. Mas todo investimento de tempo, de energia e de dinheiro, precisa ser mensurado na gestão educacional para que a gente consiga avaliar se o desenvolvimento profissional está realmente acontecendo. Agora, qual que é o desafio, gente? Isso aqui já deixo de antemão. Desenvolvimento profissional é difícil da gente medir, tá? É bem difícil. Mas a gente precisa ter isso no radar. Porque senão a gente vai oferecer 500 coisas novas que não impactam em nada. Então, o que eu quero? Eu quero que esse treinamento faça o quê? Eu vou dar algumas sugestões. Eu quero que esse treinamento de 30 horas, nessa tecnologia específica, melhore a satisfação dos meus alunos com a aula. Então, eu vou medir. Como que está a satisfação deles agora, como que está a satisfação depois do treinamento, né? Do treinamento, ou o que é que veio junto? Grupo de estudo, conversas individuais, mentoria, qualquer que seja a iniciativa que foi implementada. Vou medir. Se os alunos continuam com o mesmo grau de satisfação, gente, vamos abraçar a ilusão que a gente está vivendo. Você fica muito feliz, meus professores fizeram 30 horas, está todo mundo com certificado. Que legal. Por que eles deram certificado? Para os alunos ficarem mais satisfeitos. E eles ficaram? Não. Então, desculpa, não funcionou. Tudo bem, a gente erra. Agora, não adianta ficar celebrando o certificado se ele não está impactando. Então, qual que é outra possibilidade? Eu quero que esse treinamento, esse desenvolvimento profissional de tecnologia, impacte o resultado de performance dos alunos. Então, o que eu vou ter que olhar? Como os alunos estavam performando antes e como eles estão performando depois. Se a proficiência dos alunos foi realmente impactada, então valeu a pena esse investimento em desenvolvimento profissional nessa tecnologia em particular. Você pode investir também, gente, esses são alguns exemplos. Você pode investir, por exemplo, no bem-estar do professor. Então, assim, eu vou oferecer o meu indicador de performance, vai ser o nível de estresse do professor. Tá bom, então eu vou oferecer esse desenvolvimento profissional para que o professor esteja mais tranquilo, para que ele esteja mais aliviado. Qual que é o indicador de performance que eu vou usar? Uma pesquisa, né? Então, vou ver como o professor está se sentindo agora, como ele se sente depois. Dei o treinamento da tecnologia, o professor está muito mais feliz, está mais relaxado, atingir meu objetivo. Então, as métricas, elas são fundamentais para isso, né? Davi mencionando o SAMR Model, né? Maravilhoso, Substitute, Augment, Modify, Redefine, e no momento a gente está só substituting, né, gente? A gente sabe disso, né? Isabela, com um quote maravilhoso, what gets measured, gets managed. Exatamente, gente. A gente só consegue gerenciar aquilo que a gente está medindo, né? Experiências pedagógicas online digitais têm que ser desenhadas com esse propósito desde o início do planejamento. Então, se a gente vai ficar nisso mais tempo, como a Márcia já mencionou, que não é mais emergencial, então vamos olhar para o segundo semestre e redesenhar e planejar tudo sabendo que vai ter que ter este elemento de tecnologia. Porque, como a própria Márcia mencionou, muita coisa que a gente fez foi de improviso, gente. Vamos ser generosos com a gente mesmo, né? Não dá para falar que
Não, porque aqui a gente conseguiu fazer uma super estratégia e tal. Porque se fosse tão simples assim, colocar um monte de curso online, a gente já tinha feito, né? Se a cada 2 semanas você consegue colocar um monte de curso online com a mesma qualidade, com tudo, eu fico sempre muito ressabiado quando alguém vem e fala assim, nossa instituição conseguiu em 2 semanas transferir tudo para online com a mesma qualidade, com a mesma satisfação dos alunos, com a mesma satisfação dos professores. Aí eu fico perguntando para mim mesmo, eu falo, gente, isso é uma campanha meio contra você, né? Porque eu falo, por que não fez antes, querido? Por que você esperou a pandemia, já que é tão fácil? Né? Então, assim, vamos ser realistas. Assim, a gente, dentro deste contexto, com as expectativas completamente readaptadas, os alunos com novas expectativas, os professores com novas expectativas, a gente conseguiu fazer coisas lindas e incríveis. Parabéns pra gente. Agora, falar que isso veio de um super planejamento, que foi, né, feito com o mesmo resultado de performance vai ser garantido tudo, é um pouco ingênuo, talvez irresponsável, né? Esse movimento, né, para desenvolvimento profissional, para o online, deve levar em consideração que esse conteúdo precisa ser atualizado constantemente. Então, o profissional também precisa ser atualizado constantemente, mais ainda até do que no presencial. Eu preciso lembrar que engajamento é tão importante quanto fundamentação pedagógica. E aqui é engajamento com capital E. Engajamento do aluno, engajamento do professor, engajamento com material. E, gente, não adianta... Eu estava conversando com um gestor de uma escola que falou assim, eu estou tão feliz porque eu tenho tido nas minhas turmas 85% mais ou menos de assiduidade. Eu falei, nossa, que legal, 85% dos alunos estão lá participando. Não, participando a gente não sabe, porque poucos abrem a câmera. Gente, então assim, vamos voltar para o nosso ponto do blindness, né? Você quer ser cego? Então, pode ser que eles estejam lá? Pode, mas como você garante que esse engajamento está acontecendo se metade dos alunos está com a câmera desligada, ninguém escreve nada, ninguém fala nada, né? Então, nesse processo de desenvolver os nossos profissionais e desenvolver novas estratégias, a gente precisa muito pensar na questão do engajamento de todos. Se a gente está passando por uma educação à distância, essas ferramentas online, elas precisam ser usadas para manter um contato constante com os alunos, e não só na hora da aula online. Isso que realmente vai transformar a educação em uma educação à distância mais robusta. Então, a gente precisa pensar em maneiras de desenvolver o nosso profissional e desenvolver novos cursos que pressuponham um contato bem constante com os alunos, porque se for só naquele momento, a gente acaba dando aula online só, né? E uma sugestão geral é experimentar, criar, adaptar, né? Ser generoso com a gente mesmo, a gente vai errar bastante, e ser generoso com os professores. Então, vamos inverter a sala de aula, experimentar novas plataformas. Cuidado para... Gente, tem coisa que é muito boa? Tem, mas tem coisa que é muito bem vendida, que não é a única alternativa, né? Então, às vezes a gente fica fascinado com uma ferramenta, às vezes a gente fica... Todo mundo tem que usar essa ferramenta, e tem outras que podem dar o mesmo resultado. Então, experimenta bastante, assim, né? A gente tem que, às vezes, sair um pouquinho daquilo que é muito vendido, que o marketing é tão forte, né? Crie bancos de atividades, agregue valor com recursos, eventos exclusivos online, mas, acima de tudo, gente, educação de impacto é comunidade. A gente tem que pensar em como que a gente vai construir comunidade no nosso contexto. Porque você passar 2 meses tendo aula online é tolerável. Agora, passar 6, 7, 8 meses tendo aula online, e aquele cafezinho, e aquela fofoquinha, e aquele namorinho, e as pessoas, elas estudam não só porque o present perfect é bonito. As pessoas vão nas nossas escolas, entram nas nossas salas de aula por causa de uma série de outras expectativas e necessidades, principalmente sociais. Como que eu vou desenvolver o meu professor? Como que eu vou me desenvolver profissionalmente para criar novos caminhos para que essa comunidade seja construída? Porque muitas das nossas habilidades interpessoais e de interação, elas já estão consolidadas pelo ambiente presencial. E
aquela troca que a gente tinha na escola, aquilo que além, né, do encanto da língua, que muita gente, desculpa, vamos ser sinceros, nem todos os nossos alunos acham inglês tão maravilhoso, né? Isso daí é muito o nosso papo, né? Um phrasal verb, e o olho brilha. Para os alunos, muitas vezes tem outros elementos, é porque ele gosta muito do professor, é porque ele pode contar piada na aula, é porque ele pode levar alguma coisa, ou tem uma menina com quem rola um flerte, ou tem a tia da cantina que é tão simpática, ou tem alguma coisa, algum elemento de comunidade a mais que faz com que ele escolha estudar com a gente, que garante essa fidelidade, e que no ambiente online a gente não vai conseguir garantir, né? Então, essa questão de construir comunidade, eu acho que é algo que a gente precisa desenvolver bastante. Então, no ambiente online, na educação à distância, a gente tem que focar num desenvolvimento profissional que garanta 3 grandes funções para os professores: a gestão do grupo, a gestão das atividades e a gestão da aprendizagem. Sendo que tudo isso acontece com o conhecimento, as habilidades, mas acima de tudo, as atitudes e o grau de awareness, de noção, que são necessários para eu fazer uma boa gestão de grupo, uma boa gestão de atividade, mas, né, o mais importante, na minha opinião, a gestão da aprendizagem. Porque no ambiente online é muito fácil eu fingir que eu ensino e você fingir que você aprende. No presencial, a gente já sabe que isso acontece. No online, mais ainda. Só para terminar, gente, passei um pouquinho do tempo, peço desculpas. Nossa conversa sobre desenvolvimento profissional é fundamental, principalmente em tempos de pandemia, porque, e aqui eu abro meu coração com vocês, é uma coisa que muito me preocupa. Eu sinto que a gente corre um grande risco de esquecer que não tem elemento mais importante na educação do que o professor. E aí a gente fica com muita conversa de Zoom, de Google Docs, de Padlet, de TikTok, e o professor acaba sendo esquecido, né? Eu tenho, no meu grupo lá, que eu mencionei para vocês, de 16 professoras, foram 2 grupos, na verdade, tudo, muitas delas, como eu digo delas, que eram grupo só de mulheres, né? Isabela, a gente disponibiliza assim, a Júlia gravou, a gente vai disponibilizar. Muitas delas mencionaram que já tiveram vários momentos durante a pandemia em que elas pensaram em parar de dar aula assim que isso for possível. E muitos professores já me escreveram pelo Instagram ou por e-mail, falando que eles não estão pensando, eles vão parar de dar aula depois da pandemia. Gente, se a gente não olhar para o professor com muito carinho, e aí eu deixo aqui só aquela questão de awareness para vocês, tá, gente? Assim, para a gente não correr aquele risco de ser aquele cego. Se você pensa assim, mas os meus professores estão todos super felizes, está todo mundo super bem, na minha equipe está tudo ótimo. Lembra que we are blind to our blindness. Tá? Eu vou falar para vocês, não conheço a equipe de vocês, não estou falando isso com o conhecimento específico, mas com o conhecimento do mundo, que tem gente na sua equipe que não está feliz, tá? Tem gente na sua equipe que está cansada, tem gente na sua equipe que está pensando em desistir, e não vai falar para você, tá? Desculpa, não vai chegar para você com medo de perder o emprego no meio de uma pandemia, tudo isso e tal, e falar assim, olha, eu estou muito estressado, vocês não estão levando em consideração isso. Então, gente, é a hora da gente lembrar que a pandemia vai passar, um dia vai passar. E a gente precisa garantir que o professor fique. A gente precisa garantir que ele esteja preparado para lidar emocionalmente com tudo que está passando. Então aí os nossos contatos, da Troika e o meu. Se vocês depois tiverem comentários, dúvidas, como foi, gente? Se vocês puderem pôr uma palavrinha assim, olha lá, awareness, né? Aumenta meu nível de awareness com feedback, só para eu saber. E eu me despeço de vocês enquanto a Lu faz o encerramento. Eu achei maravilhoso, como sempre. Acho que é muito inspirador e muito importante a gente ter essa oportunidade de compartilhar, de ouvir, né? Eu acho que mais do que nunca colaborar, comunicar é essencial para a gente continuar nessa saga aí
e chegar do outro lado sãos e salvos, né? Muito obrigada, Vini, mais uma vez. Foi uma honra te ter aqui com a gente. A Júlia quer passar um recadinho do pessoal da Troika para todos vocês que estiveram presentes aqui com a gente. E um grande abraço. É isso que eu deixo para todos vocês em nome do Equibeu São José dos Campos. Obrigada. Ei, gente. Obrigada, Luciana. Primeiro, a gente queria agradecer em nome da equipe toda da Troika o convite feito pelo Juliano, pelo pessoal do Equibeu de São José dos Campos. Está sendo um prazer para a gente estar aqui com vocês. E eu queria aproveitar que ainda tem todo mundo aqui na sala para fazer um convite. Se vocês gostaram da palestra de hoje, do webinar de hoje, a gente vai ter um evento super bacana semana que vem. Quem aqui, vocês já ouviram falar na Troika Experience? Me dá um retorno aí no chat para eu saber se alguém já ouviu falar. Sim! Ah, nice, nice, nice. Então, gente, Vi, posso apresentar aqui minha tela um segundinho para eles? Pode, já liberei. Obrigada, Vini. Estão vendo minha tela, gente? Para quem não conhece, a Troika Experience é um evento de 3 dias que a Troika está organizando. Vai ser na semana que vem, de sexta a domingo. São 3 dias inteiros de conteúdo, de 9 da manhã até as 8 da noite. Vai ser estilo maratona, mas não se preocupem, porque a gente vai gravar a conferência e quem for participar da conferência, se não puder assistir todos os conteúdos ao vivo, vai poder assistir depois. A gente tem uma série de convidados super especiais, incluindo a Isabela Vilas Boas, aí, que é das binacionais também. Um time incrível de speakers, tanto da Troika quanto de convidados. E a gente tem uma parceria super bacana com as binacionais, para a gente ia ser super legal ter vocês lá com a gente. Então, imagino que já tenha sido disparado um e-mail divulgando um cupom de desconto para todos os colaboradores das binacionais participarem da Troika Experience com um super desconto. E aí a conferência sai uns 3 dias inteirinhos por R$150. Então, se tiverem qualquer dúvida, procurem a gente, é só entrar em contato, eu vou mandar aqui o e-mail. Obrigada, Adriana, pela recomendação, a gente fica super feliz. Se tiverem qualquer dúvida a respeito da conferência, é só entrar em contato com a gente a partir desse e-mail que eu mandei, info@troicabr.com, e vai ser um prazer sanar qualquer dúvida de vocês, e eu espero ver todos vocês lá novamente na semana que vem. É isso, Luciana, obrigada aí pelo espaço. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Juliano de São José? Vinícius, queria agradecer mais uma vez pela sua presença, por ter topado participar aqui do Future Ed, né, que é esse ciclo de palestras que a Embaixada dos Estados Unidos do Brasil está realizando em parceria com os centros binacionais. Muitos centros binacionais pediram a sua presença, né, solicitaram para que você viesse falar com a gente. Então, nós nos sentimos muito honrados em poder sediar a palestra de hoje. Ficamos muito felizes, é sempre um prazer te ouvir. Por indicação da Luciana, que é sua fã de carteirinha, eu já te sigo há um tempão, e queria mais uma vez agradecer. Obrigado pela paciência no início, foi um pouco desesperador aqui do nosso lado, tentando organizar tudo certinho, mas que bom que deu tudo certo, né? Exercitamos aí a habilidade de resolução de problemas críticos na hora, aqui com a parte técnica, e é a primeira vez que a gente faz esse evento, enfim, aconteceu. Mas agradeço muitíssimo em nome do Equibeu, em nome dos Centros Binacionais, e pela parceria com a Embaixada, e a presença dos professores e educadores da rede pública também, que é sempre muito importante. Tá bom? Muitíssimo obrigado. Tchau, gente. Obrigado. A gente se vê na Troika Experience, hein?